Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quarta e última aula do mini curso de cooperativismo, oferecido pela ECAM e realizado por nós da Escola Rural de Ativismo. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre o contexto histórico da criação do cooperativismo na Inglaterra, a sua chegada ao Brasil, a lei que rege as cooperativas, como uma cooperativa funciona na prática e, por último, medos e objeções de empreender ou de ingressar numa cooperativa. E também, claro, estratégias para contornar cada uma dessas inseguranças. Se você não assistiu às aulas anteriores, é só procurar na descrição desse vídeo. Nessa aula, a gente vai conversar sobre como planejar de fato a abertura da sua cooperativa. Bora lá? Continuando a nossa conversa sobre o planejamento da cooperativa na prática, é crucial que a gente entenda que, antes mesmo de pensar na quantidade mínima de pessoas ou nos trâmites legais, a fase mais valiosa e muitas vezes subestimada é a conversa inicial entre as pessoas interessadas em abrir a cooperativa. É nesse diálogo que a confiança mútua é estabelecida entre as pessoas, construindo a credibilidade necessária para essa jornada coletiva. Esse momento revela os talentos das pessoas envolvidas e como elas podem se apoiar, otimizando o potencial do grupo e criando um coletivo mais robusto. Através do diálogo, desafios potenciais são antecipados e situações preliminares são discutidas, preparando o terreno para a prosperidade. Mais importante, o diálogo consolida a vontade genuína de construir algo juntos, alinhando o propósito individual ao objetivo coletivo. Ao discutir o porquê e para que a cooperativa deve existir, qual é a missão real, o impacto desejado, o valor que será gerado para os membros e para a comunidade, os participantes transcendem o interesse particular e se conectam a um ideal maior. É essa conexão emocional e intelectual com a visão e os objetivos que transformará um grupo de pessoas em uma verdadeira equipe cooperativista, com um senso de pertencimento e responsabilidade compartilhada. Para fundar uma cooperativa em geral, excluindo as de trabalho, é necessário um mínimo de 20 pessoas físicas, conforme a Lei nº 5.764, de 1971. Já para cooperativas de trabalho, é necessário um mínimo de 7 cooperados, conforme a Lei nº 12.690, de 2012. Essas regras garantem que a cooperativa já comece com uma quantidade de pessoas suficiente para se sustentar. Esses fundadores precisam ser maiores de idade ou emancipados e também ter relação direta com as atividades da cooperativa. Se for uma cooperativa agrícola, por exemplo, precisa ser gente que planta, que colhe, vende ou que presta serviços no campo. Mas atenção, não adianta só bater o número de pessoas. Às vezes a gente não tem a quantidade de pessoas suficiente, começa chamando gente que não tem muito a ver. Isso também é um risco. O grupo precisa estar alinhado, ter os mesmos objetivos e estarem dispostos a seguir as mesmas regras. Um outro ponto é: cada futuro cooperado deve contribuir com uma parte no capital social inicial. É com esse dinheiro que a cooperativa cobre os primeiros custos: registro, documentos e até o aluguel do espaço, se for preciso. Se a cooperativa fosse uma pessoa, o estatuto social seria certidão de nascimento. É nele que fica definido como a cooperativa vai funcionar. O estatuto, quando bem escrito, ele protege e dá a identidade para a cooperativa que está sendo criada. A lei exige que o estatuto tenha pelo menos os seguintes itens: nome e endereço da cooperativa, finalidade, ou seja, o que ela vai fazer, os objetivos da cooperativa, quem pode ser cooperado, como será a administração, como serão divididas as sobras e assumidas as perdas da cooperativa, como entra e sai cada cooperado e como será o fechamento da cooperativa, se um dia precisar. Claro que tudo isso escrito dentro de uma linguagem que o advogado vai ajudar a elaborar.
Neste processo, o importante é trazer inicialmente uma linguagem simples, para que todo cooperado entenda. Então, antes de traduzir para o juridiquês, a gente traz os textos da seguinte forma para os cooperados. As assembleias serão avisadas com pelo menos 10 dias de antecedência, com recado no quadro de avisos e mensagens ou telefonemas ou WhatsApp para todos os cooperados. O Estatuto também precisa deixar claro direitos e deveres. Direitos: votar, ser votado e participar das decisões da cooperativa. Deveres: contribuir com o capital social, cumprir as decisões do grupo e respeitar as regras combinadas. No regimento interno, o grupo cooperado define em detalhes as diretrizes para o funcionamento cotidiano. Eu sei que a gente já falou do estatuto, mas o regimento interno ele é um pouco mais detalhado. E é nele que estabelecemos, por exemplo, padrões de qualidade de operações, desde os dias e horários de funcionamento e o padrão de qualidade e entregas dos produtos ou serviços da cooperativa. E também como garantimos que o que entregamos é sempre o melhor. Uso de recursos compartilhados. As regras claras para o funcionamento e manutenção de equipamentos, ferramentas e recursos compartilhados. Isso garante a boa convivência, a conservação do patrimônio de todos e a justiça no acesso. Responsabilidades e consequências. As diretrizes para os casos de atrasos, descumprimento de normas ou de infrações. Como agimos quando algo não sai como planejado? Aqui definimos as penalidades e medidas corretivas, sempre de forma justa e transparente. Também não punitiva, né? A gente quer incentivar boas práticas e não punir quem erra, porque erros também podem acontecer. Gestão financeira interna. Detalhes sobre taxas de administração, contribuições mensais, divisão de sobras ou despesas e como esses valores são geridos e aplicados para o benefício de todos. Processos de apoio. O processo para a contratação de serviços externos ou de novos colaboradores, quando necessário, garantindo que tudo seja feito de forma organizada e padronizada. Comunicação e tomada de decisão. Como fluirá a comunicação interna na cooperativa? Quais são os protocolos para as reuniões e deliberações, ou seja, decisões que não exigem assembleia? Chegamos a um momento decisivo, um marco histórico na vida de uma cooperativa. Se até agora falamos de sonhos, visões e diálogos, a Assembleia de Fundação é o ponto de virada. Pensem nela como o grande dia do parto. É um momento solene e emocionante em que a cooperativa nasce oficialmente para o mundo. É aqui que a ideia ganha vida e personalidade jurídica. Nessa reunião da Assembleia de Fundação, a energia e as decisões tomadas são as bases de tudo que virá para o futuro. É aqui que o grupo de fundadores se reúne para aprovar o Estatuto Social, aquele documento fundamental que discutimos. A Constituição da Cooperativa é lido, debatido e finalmente aprovado por todos. Ele é o DNA da nossa nova organização. Eleger os primeiros dirigentes. É o momento de escolher democraticamente as pessoas que terão a responsabilidade de liderar os primeiros passos da cooperativa. Neste momento serão eleitos a diretoria, que é responsável pela gestão, e o Conselho Fiscal, que é o responsável por zelar pela saúde financeira e conformidade. Definir a cota parte inicial. Os cooperados deliberam e estabelecem o valor da cota inicial que cada membro deverá escrever. O primeiro investimento direto de cada um na cooperativa. Assinar a ata de fundação. Este é o ato de nascimento da cooperativa. A ata da Assembleia de Fundação é o documento que registra tudo o que aconteceu. A data, o local, a lista de todos os presentes, as decisões que foram tomadas e, o mais importante, as assinaturas de todos os fundadores. Com a ata de fundação assinada e o Estatuto Social devidamente aprovado, é hora de oficializar a existência da cooperativa e colocá-la no mapa legal e fiscal. Essa etapa exige rigor e conhecimentos específicos, tornando o apoio de profissionais especializados, como consultorias e contadores com experiência em cooperativismo, não apenas útil, mas indispensável. Agora precisamos registrar na Junta Comercial do Estado,
tirar o CNPJ na Receita Federal, fazer o cadastro no INSS se tiver funcionários. No caso de cooperativas agrícolas, registrar no MAPA para autorizações sanitárias. Conferir exigências de Estado, como inscrição estadual para a venda de mercadorias. Nesse cenário, a expertise de uma consultoria especializada e de um contador com vivência em cooperativa é inestimável. Eles não apenas asseguram que nenhum detalhe legal seja esquecido, mas também otimizam o processo, evitando retrocessos e custos desnecessários. Contar com esse apoio desde o início é garantir que a base legal da cooperativa seja construída com solidez e segurança. Agora que já vimos com detalhes os passos necessários para abrir uma cooperativa, vamos ao checklist resumido. Convidar pelo menos 20 pessoas interessadas em abrir a cooperativa. Realizar reuniões de alinhamentos e de diálogo. Definir o objetivo e as primeiras regras combinadas. Escrever o estatuto social. Criar o regimento interno. Realizar a assembleia de fundação. Registrar na junta comercial. Emitir o CNPJ junto à Receita Federal. Fazer o cadastro no INSS. Registrar no MAPA e guardar todos os documentos organizados. E aqui fica uma dica: manter sempre atualizado e registrado as atas das reuniões desde o início da cooperativa dá mais credibilidade, ajuda a facilitar crédito e abre portas para parcerias. Criar uma cooperativa não é um bicho de 7 cabeças, mas também não dá para improvisar e fazer de qualquer forma, sem planejamento. A gente precisa se organizar e respeitar as regras. Hoje vimos o passo a passo: preparar o grupo, escrever o estatuto, detalhar o regimento, realizar a assembleia de fundação e registrar nos órgãos oficiais. A gente preparou com muito carinho o material didático desse minicurso. Lá vocês irão encontrar todo esse passo a passo e modelos de documento que vão ajudar você a formalizar a sua cooperativa. E aí, pessoal, gostaram do curso? Sejam sinceros, viu? É muito importante para a gente saber. E caso tenha ficado alguma dúvida, lembre-se que no final da aula existe um número que vocês podem escrever para mandar suas dúvidas, ou também podem deixar comentários aqui nesse vídeo. A gente vai ficar muito feliz em ajudar e em saber que essas aulas foram úteis para ajudar vocês a se integrarem ou criarem uma nova cooperativa. Obrigada por quem ficou com a gente até o final e até a próxima!